Eita lasqueira! O que foi o Carelli ajudando o Lucas na caruda, mostrando o trecho da briga dele com a Alicia? Respeita a história da pessoa. Você tem que aprender a respeitar. Conta, minha vida. Você tem que aprender. Aliás, o trecho escolhido foi o melhor pra isso, né? Sério mesmo. Deu a entender que a Alicia é quem estava provocando, mesmo o Lucas tendo iniciado a briga. O Carelli pode até não admitir, mas ele tem os seus favoritos sim. Porque, afinal de contas, ele passou esse trecho depois da prova do fazendeiro. E isso sem necessidade, porque isso entra no programa seguinte. E que prova do fazendeiro é essa que o Yuri decidiu que ele mesmo venceria? Henrique... Quem é o fazendeiro, Yuri? Sabe que eu te amo, mas eu vou ter que pegar o chapéu dessa vez. Yuri! Eu? Você é o novo fazendeiro, parabéns pra você! Gente, a prova em si estava boa, mas ao mesmo tempo essa regrinha tirou a graça. Como é que eles podiam resolver esse impasse? Eu acho que abrindo os 2 cards que restavam lá. Sério, poderia ter sido melhor se fosse decidido desse jeito. Mas se o Yuri conseguiu ser fazendeiro pela 3ª vez, a eliminação do Henrique é uma vitória dos crias que conseguiram pela primeira vez em 8 semanas não estarem na roça. Agora, sabem por qual momento eu tô esperando? Pela volta da Jaqueline. O Black diz que ela sai com 80% de rejeição, mas ela voltando é a maior derrota para o Paiol. E também é uma vitória para Márcia Furreca, que avisou o Radamés para tomar cuidado com ela. E vê se você me erra, meu filho, porque um dia que eu te acertar, vai ser uma vez só, hein? E ela também disse pro Henrique que ele ia se arrepender de ter se aliado ao Paiol. Os paioleiros acham que a junção de todas as torcidas deles vai ser mais do que suficiente para manter o Henrique no jogo. E se a nossa torcida todo junto focar em votar tipo final para Henrique, né? Vai ser um milagre se eles conseguirem esse feito, mas eu acho dificílimo. Vocês mesmo estão me dizendo isso aqui no canal, na enquete lá na nossa comunidade. Eu só sei de uma coisa. Eu tô esperando o tombaço do Paiol, em especial do Chay e do Black, os dois que se acham os únicos especialistas em reality show e que planejaram isso por uma semana e deu errado. Eles só esquecem que a Nádia e a Jaqueline também já passaram por reality shows. Mas é o que elas mesmos dizem. Eles têm mania de crescer para cima das mulheres. Então, eles mesmos invalidam a participação delas em outros realities para mostrar que eles são melhores. O tombo deles vai ser maior ainda e vai ser melhor ainda, porque nem bem a roça foi concluída, eles já estão pensando na próxima roça. Tá arriscado vir em mim. Acho que eu. Não, mas nela. Primeiro ela. É o que dá esse tem que jogar, porque se não jogar não tá jogando, e se não tá jogando tem que jogar, e esse negócio aí que já é chato. Eu falei isso no BBB e continuo falando agora. Se não deu certo pro Alface lá no BBB, vai dar certo pro Chay e pro Black agora? Antes da prova do fazendeiro, rolou um barracão daqueles entre o Lucas e a Alicia. A treta começou quando o Lucas se revoltou contra as palavras de Alicia sobre o seu caráter. Uma merda vir ao vivo e falar que eu não sou nada. Mas é muito feio isso mesmo, sabe? É muito ridículo. O Lucas revoltou muito por causa do pré-julgamento que todos têm feito dele no programa desde os primeiros dias. O fato é que ele estava engasgado e colocou tudo pra fora. Com que intenção o Lucas fez isso? Para começar, o cara tá estressado há tempos pelas provocações que ele vem sofrendo lá dentro. Mas também tem o fato dele já estar na roça. Eu não acho que seja positivo arrumar brigas na véspera do seu julgamento, porque isso pode influenciar a visão do público. Mas nesse caso específico do Lucas, só não vai afetar tanto porque ele ainda é um dos favoritos para vencer a Fazenda. Mas é uma escorregada que ele deu sem precisar. A Alicia disse que ela não disse que ele não vale nada, porque ele mencionou isso. Como você é aqui dentro. Não,
você falou que eu sou sem caráter e que eu não sou nada. Não falei você que falou você que não é nada. você falou sim. Você E eu pessoalmente revisei o que ela disse na hora de votar nele para não ser injusto com a moça. Ela realmente não disse que ele não vale nada. Ela disse que ele é egoísta, metido, personagem e sem caráter. Isso aí, pelo menos o Lucas acertou. Ele se faz vítima, ele é um personagem e ele tá preocupado com o que o Brasil tá achando dele. Ele não tá sendo ele de verdade. Porque ele de verdade é um cara sem caráter. Ele ainda disse que a Alicia desmereceu a história dele. Respeita a história das pessoas. Tá bom. Respeita. Eu nunca falei Respeita a sobre história essa das história, pessoas. moleque. Só que ela não lembra do que ela realmente disse na hora que ela votou. Então ela acabou comprando sim o que o Lucas disse sobre ela. Ele disse que trabalha desde os 16 anos e que já fez muita coisa na vida dele, que liderou mais de 100 homens, que tem milhões de seguidores na internet, que só fala de coisas boas, que ele tá lá e sustenta a família dele com o trabalho dele e que a Alicia não sabe um pingo da história dele. Você tem que aprender, cara. Aprender o que você fala, tá? Tem que aprender. Você não conhece um pingo da minha história. Ele se levantou da cama, foi até lá falar com ela, essas coisas na cara dela. E esse pra mim é o maior problema dessa treta toda. Pingo, Você foi como você é comigo, como você é aqui Não, dentro, você falou que eu sou sem caráter e que eu não sou nada. A Alicia, obviamente, levou a situação pro barraco porque ela também precisa disso pra aparecer. Ela disse que se doeu nele é porque era verdade. Então o Lucas também chama ela de pirralha. Ela até subiu em cima do baú pra responder pra ele. Essa cena, será que pode mudar tudo? É minha Também é um vida. cara Você tem que que não aprender. tem coragem de assumir os seus B.O.s. Ela respondeu e disse que ele não tem argumentos para rebater o que ela falou sobre ele, porque era tudo verdade e ele sabia disso. Ela ainda disse que pra ela, o Lucas é sim sem caráter. Que você falou. que eu menti? Eu sou sem caráter? Lucas. Sou sem caráter? Sou Pra sem... mim você é. Ele disse que ela não sabe quem ela é. E nisso o Lucas não mentiu, porque a Alicia, desde o princípio do programa, colou no Black e passou a repetir tudo o que ele diz sobre os outros. O Lucas precisou ser acalmado pela Jaqueline, mas a Alicia disse pra Kali que ela não tem sangue de barata pra aguentar o Lucas falando as coisas na cara dela. Eu não vou deixar ele ficar gritando comigo desse jeito, mano. Ficar escutando quieta, eu não consigo, amigo. Me desculpa, eu não consigo, entendeu? A Kali, também repetindo o que o Black já disse, aconselhou que ela não citasse o nome da Jaqueline porque os dois estão na roça e querem palco. Aí o paiol se reuniu no entorno da Alicia e ela disse que ele citou uma situação passada para aparecer agora. A Kali então voltou a dizer que é porque ele tá na roça e ele não tem mais o que fazer. O Radamés repete essa mesma ladainha e fala que há uma semana atrás o Lucas estava dormindo e acordou agora na véspera da roça. Fica quieta, Alice. Tipo assim, ele tá uma semana dormindo aí, agora é a hora dele começar a agitar pra poder falar, opa, preciso ficar. E, gente, a lógica manda lembranças nessas horas, né? Se você tá na roça, se você tá no paredão, o que você menos quer é aparecer negativamente por meio de um barraco, justamente porque isso pode eliminar você. Igual ao que aconteceu com o mesmo Black que se envolveu no barraco com a Bruna Grifal e a Aline Whirley na véspera do paredão dele no BBB. E o que foi que aconteceu com ele? Vocês já sabem. O Tonzão foi mais esperto em dizer que o Lucas está sob um estresse enorme e que ele precisava desabafar, apesar de condenar a atitude dele em brigar com a Alicia. Acho que ele deveria se desabafar assim que fosse preso, mas não Dessa forma. não dessa forma. Mas o paiol, obviamente, que não aceitou essa versão. O Black disse que se não for barraco, não é o pôr do sol e que isso é uma característica dele. Tem que rolar umas paradas dessas, senão pra eles não é... Não vale se não tiver um barraco.
É sempre assim, brother. E, gente, a mais barraqueira do paiol tá lá do lado deles, que é a Kali. Aí a Alicia começou a chorar e disse que não pode ficar sem responder o Lucas, mas o Black e a Kali aconselharam ela a simplesmente não reagir, porque acaba dando mais força pra ele e pra narrativa dele. O Black ainda disse que o Lucas é muito vaidoso e que faz isso pra desvincular a imagem dele da JoJo, que ele quer ser um protagonista visto e lembrado. Que é isso que ele quer aparecer. Ele é um cara vaidoso, que ele quer que a Galisteu fale com ele, que ele quer ser o protagonista, que ele quer ser o visto, o lembrado, e meu Deus, Lucas, Mas vem cá, sinceramente, por que é mesmo que todos eles aceitaram se submeter a um reality show e as regras do Carelli? Não me venham com essa de que é pra ganhar R$1,5 milhão, porque a gente tá falando de pessoas relativamente famosas em alguns nichos da internet que já fazem esse dinheiro com uma relativa facilidade. Todos eles estão lá para serem vistos e lembrados. Até o Black, que não aceitou perder para a Aline, tá lá na Fazenda para conseguir chegar na final e provavelmente ele vai passar bem longe disso. Ele não foi lá para ser famoso e para aparecer? Digam aí para mim nos comentários. A Nádia, obviamente, também tinha que dar uma alfinetada no Lucas e disse que ele agiu muito mal em gritar com uma mulher no meio de uma briga. O que eu falo que você está errado é você gritar com a mulher. Mas eu tô falando... Você, olha isso, batendo Eu tô peito, falando- não sei o que, não é legal, não Eu tô pega falando, bem pra você. Mas isso é meio chato também, né? Como é que você briga com alguém sem gritar, sem levantar a voz? A Simeone poderia até brigar na classe, mas a gente não tá falando da Simeone, né, gente? O Lucas disse pra Nádia que ele não provocou a Alicia, mas sim, dessa vez foi ele quem provocou. A Nádia disse que os argumentos dele eram corretos, mas que não era bom ele gritar pra uma mulher, pois pega mal pra ele como homem. Aí o Lucas disse que ele bate no peito e assume os erros dele, mas que ele não gritava pra Alicia, que ele gritava pro Brasil ver o quanto ele estava sofrendo e sendo injustiçado. Gritar com a mulher Não vai, é, não é pega gritando pra bem todo pra mundo, você. é gritando pro Brasil, entendeu? Que eu tô cansado das pessoas me bom. definirem o que eu sou, o que eu não bom. sou. Ninguém Tô pode falando, chegar aqui e falar pra você você tem que como você é um você nada. falar? Aí a Jaqueline disse que não pode passar pano para as atitudes dele e da Alicia, mesmo sabendo que tem horas que não dá para segurar. Fora, entendeu? Isso também é bom pra você. Não, eu tô leve, cara. Sim. Nesse ponto aí, você expressou o que você sente. Entendeu? O Lucas pergunta o que ele fez para essa menina e diz que a única coisa que ela sabe fazer é só humilhação e lacração. A Jaqueline depois assume que ela entende o que ele passa pelo julgamento que ele já tem aqui de fora. Ele repete que desde os primeiros dias do programa as pessoas tratam ele desse jeito e prometeu que não vai mais falar com a Alicia nem dirigir a palavra para ela. Ele ficou bastante preocupado de ter levantado uma pauta machista, mas a Jaqueline disse que o povo confunde bem as coisas. Homofobia é uma coisa e machismo é outra. O povo está confundindo homofobia com machismo. Homofobia foi o que você sofreu através das palavras dos outros aqui dentro. E bom, não foi machismo. A gente está falando de uma briga. Ou você aí que está me assistindo nunca brigou com ninguém do sexo oposto sem levantar a voz ou gritar. Isso não existe, gente. Isso não é machismo. De qualquer forma, esse clima foi suficiente para a torcida ali da Jaqueline ser bem muxoxa e capenga. Em comparação, as torcidas pro Henrique e pro Yuri foram bem acaloradas na hora deles irem para a prova do fazendeiro. Volte, fazendeira! Bora, gente, vamos lá. Aqui, Que torcida é essa, Jaque? Vamos melhorar essa sua torcida aí na casa, hein? Mas isso era esperado, né, gente? O pôr do sol é minoria ali dentro. A prova do fazendeiro foi uma prova que exigia um pouco de agilidade, mas também precisava de um pouco de sorte. Ela era feita em 3 etapas. Na primeira e mais longa, eles tinham que encontrar 5 cards num labirinto de feno. Cada card tinha uma pontuação diferente. Eles tinham que achar os cards, colocá-los numa bancada e depois atravessar o labirinto de feno para montar o quebra-cabeças com o slogan do patrocinador. O primeiro que concluísse essa etapa ganhava 150 pontos e o direito de desempate. O segundo ganhava 100 pontos e o terceiro 50 pontos. Mas tinha um porém.
Se o segundo batesse o botão para confirmar a conclusão dessa primeira etapa, quem tivesse no labirinto tinha de parar aonde estava. A segunda etapa consistia em responder perguntas sobre a sua categoria de alimentos. Quem errasse a resposta, a pergunta era passada para o próximo a responder e ganhar os pontos. Na terceira etapa, eles tinham que escolher 3 cards e cada card tinha uma pontuação diferente e aí era na sorte mesmo. Henrique e Yuri já dispararam na frente, com uma vantagem para o Yuri. A Jaqueline ficou perdida no feno e até a Galisteu tentou ajudar dizendo aonde um dos cards poderia estar. Esse tava bem aqui, né, Jaque? Bem aqui no comecinho. A Jaqueline foi a última a achar os cards, o Henrique foi o segundo e o Yuri foi o primeiro a bater a conclusão da primeira etapa, sinalizando que ele também tinha o direito de desempatar. Na segunda etapa, todos acertaram as suas questões sobre as suas categorias de alimentos. E na terceira etapa, a coisa variou bastante entre o Henrique e o Yuri. Teve um momento que o Henrique passou à frente com 750 pontos e a Jaqueline até chegou a empatar com ele. Mas a sorte estava do lado do Yuri, que voltou a assumir a liderança da prova. Ele passou à frente bem rápido e o Henrique até empatou o jogo com ele. A Jaqueline chegou perto, mas dessa vez não deu para ela. Mas, por causa dessa regra do desempate, o Yuri decidiu que ele seria o fazendeiro. Ele até pediu desculpas pro Henrique, mas disse que dessa vez o chapéu era dele. Eu te amo, mas eu vou ter que pegar o chapéu dessa vez. Yuri! Eu! Você é o novo fazendeiro, parabéns pra você! Com isso, o Yuri sacramentou uma estratégia que deu certo nessa roça. Mandar um paioleiro voltar fazendeiro e ainda conseguir escapar da roça. E se conseguirem o feito de eliminar o Henrique, eles também conseguiram um feito que o tanto Black queria, mas parece que não vai rolar para ele. No discurso deles, Henrique disse que foi lá para ganhar R$1,5 milhão de reais e que ele fez grandes amigos lá dentro, que vai levar para a vida, mas agora o que mais importa pra gente, que é jogar, ele não fez. Eu vim aqui para jogar, ganhar R$1,5 milhão de reais e ganhei grandes amigos. No caso do Lucas, ele disse que tá na terceira roça dele, que foi lá para mostrar os erros e os acertos dele, que se o Brasil gostar, pode deixar ele lá. E, gente, eu vim para ser julgado através dos meus erros, dos meus acertos. A Jaqueline desabou depois da prova e eu realmente tive a impressão de que ela jogou a toalha no meio da prova, já imaginando que ela não ia conseguir ganhar, mesmo a última etapa sendo puramente sorte. A Kali até foi abraçar a Jaqueline, mas depois que ela ficou sozinha, ela disse que não entendia por que a Kali tinha ido pro outro lado. Tá foda te ver do outro lado do jogo. Logo depois, o André e a Márcia foram dar apoio para ela. Enquanto isso, os crias comemoraram a vitória deles essa semana e que eles conseguiram escapar da roça dessa vez em 8 semanas. Mas vale aqui o conselho da Lili. Não dá para contar com essa sorte que ela vá se repetir sempre. Uma hora pode dar errado. Enquanto isso, o Chay já estava montando a próxima roça. Ele acredita que agora o pôr do sol vai votar na Alícia e não no Radamés. E aí, o Chay disse que num cenário de uma roça dupla, as torcidas deles se uniriam em torno para salvar o Henrique e o Lucas ou a Jaqueline seriam eliminados. Se fosse roça dupla, como a torcida deles pode ser pode dividir voto. Então, o Henrique pode voltar. E lá no quarto, a Nádia relembra que o Kaique Aguiar, participante da fazenda dela, era odiado pelo público, mas ele era bom de provas e chegou na final só vencendo as provas. Era odiado lá fora e não caía no público de jeito nenhum, porque ganhava todas as provas. Chegou até a final. Ficou em terceiro lugar. Aí ela disse que o Henrique foi burro em não ter vetado e a Alícia também por não ter vetado o Yuri da prova do fazendeiro. Depois, ela mesma disse que o Lucas não é bom de prova e que ele não teria como escapar da roça de alguma maneira. Eu não acho você bom de prova, Lucas, desculpa. Eu sei que você não é bom. Em um momento da madrugada, Kali e Márcia Furreca chegaram a rebolar juntas. Eu realmente não entendi o porquê, mas a Kali disse que a Márcia Furreca é muito VTZera. Aí a Márcia Furreca responde que as duas mandaram bem na roça. Deixamos o pepino pro povo. Minha pimenta, né?
Pimenta deixa acordado, né? Pimenta. E bom, a cena dela com o Radamés e a pausa dramática na edição do programa viraram meme instantâneo. E ali na dispensa, Radamés disse que se seguir a lógica dos últimos eliminados, a Jaqueline sai. E o Tonzão disse que assim eles vão saber se a mensagem do carro de som era verdade e que um por um do pôr do sol seria eliminado. Caso contrário, se o Henrique sair, eles vão saber que um por um deles será o eliminado. Só que o pessoal, tipo assim, comprou aquela parada que foi falado como campeã e quer vir e tá vindo derrubando geral. Mas sério, eu realmente não entendo o que é que eles têm na cabeça. A mensagem do carro de som terminava com Raquel campeã. Isso não significa nada pra eles? Isso não quer dizer nada pra eles? E aí, o Radamés repetiu que o Lucas e a Jaqueline estão muito soberbos, esse blá 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 chato deles aí que o Black vive repetindo toda hora. Aí o Radamés disse que se o André não se posicionar contra o Lucas porque ele gritou com a Alicia sem camisa, ele tá sendo um hipócrita. E diz que duvida de Jaqueline ter falado que isso era uma atitude machista. Repreendi ele sim, eu falei com ele. Enquanto isso, Jaqueline disse que a roça é um momento bastante pesada para ela por causa do trauma dela em sair no primeiro paredão dela no BBB 18. Amanhã vai ser muito difícil para mim, porque eu tenho esse trauma. Caralho, mano, amanhã eu vou ficar... Momento, vai ser verdade, né? Eu tenho esse trauma. Você nunca voltou, né? Nunca voltei. E eles se questionaram se a Raquel torcia para eles. O Lucas lá dentro acredita que não. Mas a Raquel se posicionou sim. Ela levantou mutirão pros dois aqui fora e até riu da cara da Márcia Furreca. É isso, gente, não deu. Lucas e Jaque estão juntos na roça. E o que a gente tem a fazer? Agora é votar. Votar muito lá no R7. E não só votar, gente. Pedir voto também. Vamos fazer um grande mutirão. Mesmo assim, Lucas diz que é muito mais fácil ele ou o Henrique serem eliminados nessa roça e a Jaqueline ficar. E aí, teve um momento na piscina onde todos ali falavam a mesma coisa sobre o pessoal do pôr do sol, né? Vocês já sabem qual. A soberba do pôr do sol, esse blá 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 todo chato aí que já tá cansativo até pra gente ficar repetindo. Enquanto isso, lá na casinha da árvore, enquanto conversava com a Jaqueline, Lucas disse que espera que o público esteja vendo a crueldade que estão fazendo com eles na roça. Em especial, o fato dos dois estarem juntos na mesma roça, disputando o mesmo público. Tá vendo essa crueldade que estão fazendo com a gente, cara? Nada a ver, tanta pessoa pra colocar, tanta pessoa do grupo pra colocar, tanta gente fora pra colocar, queriam colocar nós dois, entendeu? E diz que o Henrique não opina em nada sobre a casa, não se posiciona em nada e não faz nada. E nisso, o Lucas tem total razão. Ele relembra como é que foi a briga dele com a Alicia desde o primeiro dia e que ele tá tendo de se defender o tempo todo e que ele já cansou disso, mas disse que ele tava bastante leve depois de ter brigado com ela. Mas olha que eu tava me segurando, eu tava pulando na cama. A Jaqueline então diz que se for pra ele sair, que pelo menos saia hablando. Eu vou embora, mas antes eu vou hablar. E ele repete que a Alicia desmereceu a história dele. A conversa dos dois também foi bastante longa e foi para outros tópicos. Lucas chamou o Henrique de planta aquática e que não é possível eles saírem pro Henrique ficar. Não é possível que a gente vai sair pra esse cara. Uma planta aquática. Dá pra saber. E ele disse que se voltar, vai voltar hablando um monte de verdades na cara do Yuri, mesmo ele sendo fazendeiro, e que não liga se ele for o indicado do Yuri na próxima roça, porque quem julga é o público. Eu tô bem pra falar umas coisas pra esse Yuri. Tá de fazendeiro? Foda-se, vou falar. Em paralelo, a Kali disse pra Alicia que só tem uma coisa que ela poderia fazer pro Lucas sair e o Henrique ficar. O tal segredo do Lucas. Só tem uma coisa pra Henrique não sair, que ia bombar aqui nessa fazenda. Você sabe lá? Bastou ela fazer essa ameaça que o público já odiou completamente. E é um desvio sério de caráter alguém revelar um segredo pra você e você usar isso pra se dar bem.
é feio demais. Mas até esse momento aqui que eu tô falando com vocês, ela não falou nada sobre o Lucas. Pela manhã, na atribuição de tarefas, o Yuri resolveu punir a Jaqueline e a Nádia, tirando-as dos animais. O Yuri mandou o Lucas pro trato do touro e a Nádia pra horta, e a Jaqueline ficou sem nenhuma atribuição. Black e Lucas no touro, hortas e plantas. Vou botar a Nádia pra cuidar das plantinhas. A Nádia não gostou muito, mas disse que se eles tentaram castigar ela, as plantas também são cheias de vida. Mas ela reclamou com o André por ele ter feito isso com ela. O Black voltou de novo a afirmar que a Jaqueline vai sair e ainda disse que o que ele não fez no BBB, ele tá fazendo na Fazenda e que vai sair de lá milionário. Ele já venceu a Fazenda e a gente não sabe? Enfermeiro, negro e milionário. Bora! Mas ao mesmo tempo, os paioleiros já estão arrumando uma desculpa pro Henrique no caso dele ser eliminado. O cara entrou no paiol num dia, levou fumo no outro e vai pagar por algo que ele realmente não fez. Coitado do Henrique. Henrique entrou no paiol num dia, no outro, tomou fumo. Ainda vai sair se for pro gato paiol. O Black então repetiu que hoje eles vão descobrir se é cuidado com o paiol ou se é cuidado com o pôr do sol. Aí o Tonzão disse que o Black e o Chay têm muita experiência em reality show e que eles estão indo muito bem. Eu não fui feliz no rolê, porque eu não fui feliz lá e eu tô feliz aqui, bicho. O Chay falando também de você, assim, ter a experiência de... Eu juro que eu não sei que tanta experiência eles têm em reality show, porque em ambos os que os dois participaram, eles se deram bastante mal. Black perdeu para uma planta que ele considerava e o Chay foi expulso da Fazenda 14. Inclusive, perdeu a imagem de injustiçado. Agora, a Márcia Furreca é quem vai ficar feliz com aquela cara de eu bem que te avisei. E o Lucas pediu a Jaqueline namoro, veio aí. Ele nem esperou os dois voltarem da roça como ele tinha prometido. Eu queria saber se você quer namorar comigo. Mas o Black não gostou e já disse que é VT porque o Lucas levou as fotos da Jojo e agora tá apaixonado pela Jaque. Pra mim pareceu recalque. Assim, tamo na roça, vamos pedir namoro pra dar uma hypada ali. Mas ele brincando com os sentimentos da Kali não conta, né, gente? Pelo menos pra ele não conta. E no começo da tarde, rolou uma tretinha porque a Márcia Furreca queria jogar fora uma roupa que estava há vários dias no banheiro. Mas aí depois descobriu que essa roupa era da Nádia e a Nádia disse que fizeram isso de maldade com ela justamente pra colocar a roupa no lixo. E o resto do paiol seguiu falando que o Lucas é vitimista e essas coisas. Tá chato demais falar sobre isso. Já soa mesmo como uma perseguição. E o Black, com inveja da Jaque, já foi se deitar com a Kali. Isso é ou não é brincar com os sentimentos dela? A gente fazendo as contas Deus abençoe. O que esperar da eliminação de hoje? Bom, a gente tá há 8 semanas acompanhando a Fazenda e nesse tempo a gente já sabe quem é que são os favoritos do público, né? Lucas e Jaqueline são os nomes mais fortes para chegar na final. Vejam bem, eu disse final, eu não disse que eles iam vencer. O Lucas tem uma torcida enorme para ele junto com a Jaqueline. A torcida da Raquel. E se ela mandou salvar os dois, eles vão permanecer no jogo, a menos que aconteça o que o Chay falou. Então, é muito mais provável a gente ver o Lucas e a Jaqueline voltando e o Henrique saindo, mesmo com todas as torcidas do paiol supostamente se unirem no entorno dele. Mas tirando o Black e o Chay, que são os mais conhecidos ali do paiol, a torcida dos demais é muito nula, então isso não vai fazer diferença alguma pro Henrique. Aliás, até o ADM da Kali pediu pro Lucas e pra Jaqueline ficarem e pediram a eliminação do Henrique pra mandar esse recado pra Kali se ligar que ela tá fazendo um jogo errado. Sinceramente, o Henrique não tem nenhum posicionamento no jogo e não tem nenhum jogo pra mostrar pra gente. Ele pode até ser bonito e a linguiça dele chamar bastante atenção, mas ninguém vive de linguiça, né, gente? Vamos ser sinceros. Até o fechamento desse vídeo, esse era o cenário mais plausível. Lucas e Jaqueline voltando, Henrique eliminado. Pode mudar alguma coisa? Pode.
mas eu acho bastante difícil isso acontecer. Até agora, a gente não errou os eliminados e não é por causa das enquetes, não. É porque a gente tem o sentimento do que o público pensa só de ver o posicionamento do próprio público nas redes sociais. Além disso, vai ser ótimo ver o Black quebrando a cara com a volta da Jaqueline e do Lucas, já que ele e o resto da casa têm a certeza absoluta que a Jaque sai com 80% de rejeição. A cara do Black de ver os dois voltando vai ser a melhor da noite. Mas ainda assim, eles vão arrumar uma desculpa do porquê o Henrique saiu, dizendo que ele nem era paioleiro, que ele estava ali agregado. E, enfim, eles vão dizer que essa resposta não valeu. Vocês querem apostar que vai ser essa a desculpa?